Eu gostaria de fazer uma leitura em Lamentações, capítulo 3, versículos 55 e 56. Lamentações, capítulo 3, versículos 55 e 56. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz. Não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Bem, é isso que nós vamos ler. Pedimos ao Senhor que Ele possa abençoar os nossos corações com a meditação da sua palavra. Eu queria falar um pouquinho a respeito desta invocação do profeta. Eu creio que uma das coisas que traz grande prejuízo para o povo de Deus é a comparação. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos em grandes servos de Deus como Elias, Davi, Daniel, que era um homem que orava 3 vezes ao dia, e nós pensamos, estes homens são homens muito espirituais e nós estamos muito aquém de tudo aquilo que eles realizaram em suas vidas. Ou então, às vezes, pessoas mais jovens, recém-nascidos em Cristo, ou até mesmo pessoas mais experientes, mas que pensam a respeito da sua vida, que eles não são como esses grandes servos de Deus, tanto do passado como de hoje, e se desencorajam na sua vida cristã. Isso não é bom. É um pensamento tolo, de acordo com a palavra de Deus. Talvez um exemplo absurdo para a gente pensar a respeito da tolice desse tipo de pensamento seria pensar a respeito de um rebanho de ovelhas. E se uma ovelha olhasse para ela e pensasse, eu sou muito nova, eu sou recém-nascido, ou eu sou muito jovem, ou eu sou muito fraco, e olhasse para as ovelhas mais fortes e dissesse, eu não faço parte do rebanho. É lógico que isso não é verdadeiro. Ou então uma pessoa doente duvidasse da sua existência, olhasse para si e dissesse, eu duvido da minha existência, porque eu não posso andar, eu não posso correr como uma pessoa mais saudável. E nós, logicamente, diríamos, isso é um pensamento muito, mas muito tolo. E, infelizmente, esse pensamento, muitas vezes, está dentro da Igreja de Deus. E há pessoas dentro da igreja que se comparam com outros e pensam, eu não posso orar. Mas o que nós temos na palavra de Deus é que todos nós podemos orar. E a palavra de Deus diz para nós, consolai, consolai, consolai o meu povo. E eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma consolação para todos aqueles que, às vezes, pensam assim, a respeito da sua vida espiritual, a respeito das suas orações. O que a gente vê o profeta dizendo aqui nesses versículos que nós temos considerado é a respeito da sua necessidade. Ele fala, invoquei desde a mais profunda masmorra. Jeremias tinha sido jogado numa masmorra. Daniel foi jogado numa cova de leões. E todos nós, nas nossas vidas, diariamente, nos sentimos nas mais diversas posições possíveis e necessidades. E essas necessidades fazem com que nós cheguemos a Deus. Então, olha bem as palavras do profeta nesses versículos que nós lemos. Nós temos invocação, ele fala a respeito da sua voz, ele fala de suspiro, fala de clamor, e nós poderíamos pensar a respeito de gemido, de lamento, de lágrimas, e isso foi uma experiência na vida de Jeremias.
O que nós temos na invocação e na oração dele é que isso era uma situação que ele estava vivendo. Era vida real, era algo que o seu coração, quando falava, estava expressando aquilo que estava atingindo a sua própria vida. Quando ele fala a respeito de suspiro, a gente pode pensar em expressões que não são entendidas pelo ser humano, mas são entendidas por Deus. Uma expressão que não é inteligível, mas que chega ao coração de Deus. Como o choro de uma criança, de um bebê que está necessitado. A mãe interpreta aquele choro de uma maneira muito rápida e traz o consolo que ele precisa. E nós precisamos pensar que na nossa experiência espiritual, da mesma maneira, Deus está do nosso lado e Ele está esperando que nós expressemos o nosso louvor ou a nossa necessidade de acordo com aquilo que está em nosso coração. Então, pensando a respeito disso, eu queria tirar algumas lições da expressão suspiro que nós temos aqui nessa passagem. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro. Suspiro talvez seja a expressão mais frágil, mais fraca do ser humano, mas a palavra de Deus nos mostra que é uma expressão de grande valor. Eu não vou dizer quantas lições por causa do nosso tempo, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de considerar o seguinte: quando nós não conseguimos orar como convém, convém então que nós oremos como nós conseguimos. Isso talvez seja uma primeira lição que temos daquilo que o profeta fala na palavra de Deus. E pensar em orar como convém, talvez faz a gente pensar a respeito de Mateus capítulo 6, quando os discípulos disseram para o Senhor Jesus: ensina-nos a orar como convém. E talvez nós pensemos, agora nós devemos orar somente de maneira conveniente, ou como convém. O Senhor Jesus Cristo ensinou, mas a realidade é que nós não aprendemos. E isso fica bastante explícito na passagem de Romanos capítulo 8. Observem aqueles que quiserem abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. É bem interessante o que o apóstolo escreve aqui. Ele diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bem, isso é uma coisa que traz muito ânimo para nós. A palavra de Deus está dizendo que nenhum de nós sabe pedir como convém. Então, se não sabemos pedir como convém, isso é uma indicação a mais da nossa dependência de Deus. Então, vem aqui uma injeção de ânimo para cada um de nós quando vamos orar ao Senhor. Talvez você pense, eu estou muito fraco fisicamente, eu estou doente. E se você está tão fraco fisicamente, tão doente, que você não pode sentar, se você não pode se ajoelhar, se você não pode ficar em pé, lembre-se de Ezequias, que estava numa cama e ele apenas virou o rosto para a parede e, desligado das coisas terrestres, ele colocou o seu pensamento no Altíssimo. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Na fraqueza física, sabermos que podemos apenas virar o nosso rosto e podemos comunicar diretamente com Deus, porque
a entrada à presença de Deus foi conquistada por nós, por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue e ele abriu para nós o caminho até o trono da graça. E podemos chegar com ousadia ao trono da graça. Então, a fraqueza física não pode ser uma desculpa para nós não orarmos. Talvez você pense a respeito da fraqueza mental. E em relação à fraqueza mental, as pessoas às vezes pensam assim: olha, a minha mente já está tão fraca, eu não consigo decorar nada, eu não guardo mais nada na minha cabeça. Alguns pensam assim, ou outros, nos nossos dias agitados, pensam: a minha mente ela está muito cheia de coisas, eu tenho tanta coisa para ler, tanta coisa para decorar, tanta coisa para fazer, são tantas coisas com que se preocupar, e isso vai agitando a nossa mente e às vezes causa depressão, ansiedade, problemas mentais, problemas que afligem a nossa alma, e nós pensamos: é muito difícil orar a Deus em tempo assim. Mas nós devemos lembrar que, por exemplo, Elias, ele esteve num ponto, um grande homem de Deus, ele esteve num ponto de fraqueza mental em que ele queria a sua própria morte. O Senhor Jesus Cristo, ele passou por uma tristeza tão profunda no jardim do Getsêmani. Ele disse: a minha alma, ela está cheia de tristeza até a morte. E aí ele disse para os seus discípulos: velai comigo. É interessante a gente pensar a respeito deste exemplo do Senhor. O Senhor Jesus, ele encontrou na oração o conforto para o seu coração no momento de mais dificuldade da sua vida. Então, no momento de extrema dificuldade, o Senhor Jesus Cristo encontrou na oração o conforto que ele precisava. Talvez muitos que estão nos ouvindo nesta manhã estão com a mente agitada, estão com problemas, estão passando por dificuldades. E talvez você pense: eu não consigo orar. Mas é aí que você deveria orar mais ainda. Talvez você pense que não pode orar por causa de sua fraqueza espiritual. Como é que eu vou orar com uma fraqueza espiritual tão grande na minha vida? Talvez a sua vida está cheia de pesos. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e também nos livrar do pecado que nos assedia. Pense a respeito da sua vida e dessa necessidade de realmente tirar o peso. Mas você não precisa tirar o peso para depois orar. Você precisa, com o peso, se arrastar ao trono da graça, chegar diante de Deus e apresentar a Ele esses seus problemas, seja ele de fraqueza física, seja de fraqueza mental, seja de debilidade espiritual. Nós devemos chegar ao lugar correto. E muitas vezes o inimigo vai querer que você tenha o pensamento de que eu devo correr, eu devo ir para longe, eu devo me afastar. Mas esses momentos não são momentos em que nós deveríamos nos afastar. Se eu não estou me sentindo inclinado a orar em um determinado momento na minha vida, então este é o momento em que eu mais precisaria orar. É este o momento em que nós necessitamos de orar com mais intensidade. Em doença física, fraqueza mental, talvez prostração espiritual, elas vão atacar as nossas vidas, com certeza. Muitas vezes nós vamos nos sentir assim. E nesses momentos em que nós estamos nos sentindo assim, se nós tivermos aquela atitude, eu não vou tomar um remédio porque eu estou muito doente. Isso é algo que nós pensamos incabível. Ninguém
diria isso. Olha, eu estou muito doente e por isso não vou tomar o remédio. Mas o Filho de Deus, o crente, quando ele está sentindo estas fraquezas na sua vida, e ele diz, eu não vou orar, ele está dizendo uma coisa semelhante. Eu tenho problema e eu não vou tomar o remédio. Eu estava pensando a respeito dessas fraquezas e a respeito daquilo que Abraão disse quando ele tentou estava oferecendo sacrifícios ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis, que Abraão, ele oferecendo sacrifícios ao Senhor, ele cortou aqueles animais em partes e colocou sobre o altar. E a palavra de Deus diz que aves de rapina desciam para comer daqueles animais que estavam ali sendo sacrificados diante do altar para Deus. E ele enxotava aquelas aves de rapina. A palavra de Deus nos diz que nós somos sacerdotes que oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Diz que o fruto dos nossos lábios são sacrifícios a Deus. E eu penso que esses problemas na nossa vida, fraquezas físicas, fraquezas mentais, às vezes debilidade espiritual, são como aves de rapina que querem vir sobre os nossos sacrifícios que devemos oferecer a Deus e atrapalhar aquilo que podemos dar a Deus como louvor ao seu nome. E deveríamos pedir a Deus que, pela sua graça, Ele nos ajudasse a enxotar essas aves de rapina que querem destruir aquilo que é a nossa vida espiritual diante de Deus. O nosso sacrifício, a nossa oração a Deus, o nosso louvor a Deus. A fraqueza veio, então nós devemos pedir pela graça de Deus que Ele afaste essa fraqueza, que Ele nos dê força para que nós possamos oferecer a Deus o nosso sacrifício, que é agradável a Ele. Gostaria ainda de pensar a respeito de outro ponto, ou outra lição que nós podemos aplicar às nossas vidas, pensando a respeito dos suspiros daquele servo de Deus, Jeremias. Os melhores homens que nós podemos contemplar na palavra de Deus, eles encontraram as maiores faltas nas suas próprias orações. Então, por um lado, nós podemos pensar o seguinte: não há oração perfeita diante de Deus que venha da boca de seres humanos. O único que ofereceu oração perfeita a Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum de nós podemos oferecer uma oração perfeita diante de Deus. Os melhores homens, com corações cheios pelo Espírito, eles não conseguiam, com a expressão da sua boca, falar tudo aquilo de que estava cheio o seu coração. Ou seja, havia limitação de expressão. Não há homem algum que possa expressar diante de Deus tudo aquilo que ele precisa expressar. Então, existe uma limitação de expressão. Em Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus diz que nós não sabemos o que pedir da maneira que convém. A maneira que convém seria a expressão dos nossos lábios, ou seja, a nossa expressão é limitada, mas nós também não sabemos o que pedir. Ou seja, os nossos pensamentos são limitados. Agora, nós falamos a respeito de um coração cheio. O pior que pode acontecer numa oração, que a palavra de Deus nos mostra, não é um coração cheio que não consegue ser esvaziado pelas expressões da boca, mas um coração vazio, que tem muitas expressões. Porque um coração vazio, que tem muitas expressões, ele está trazendo apenas expressões formais.
Ele está dizendo aquilo que não está cheio do seu coração. É como se fossem rezas diante de Deus. É como aquele publicano e o fariseu em Lucas capítulo 18. O fariseu tinha muitas palavras bonitas para dizer diante de Deus. Palavras que talvez os homens admiraram. O publicano não tinha. Se tivessem aquelas duas pessoas, talvez numa reunião da igreja hoje, nós talvez escolheríamos o fariseu para orar entre nós. Era um homem que tinha expressão. Talvez nós não iríamos gostar da oração que ele fez, aquela oração, mas ele saberia muito bem adequar as suas palavras para qualquer reunião. Mas ele era um homem que tinha maldade em seu coração. O problema estava em seu coração e não em suas palavras. Então nós devemos pensar muito a respeito disso. Muitas vezes nós pensamos que são as palavras bonitas dos homens que faz com que eles sejam ouvidos diante de Deus. E esta não é a realidade. Pensemos a respeito disso. E vamos oferecer as nossas orações a Deus, apesar das nossas limitações de expressão. O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Agora, esse outro problema que nós mencionamos, que é o problema do pensamento. Ou seja, nós não sabemos o que pedir. A palavra de Deus diz para nós de uma maneira muito clara, o Senhor falando a respeito dele mesmo: os meus pensamentos estão muito acima dos vossos pensamentos. E aí está um grande problema nas nossas orações. Às vezes os nossos pedidos, eles estão muito ligados às coisas terrenas. E nós não pensamos naquilo que é mais caro para o coração de Deus. E o mais caro para o coração de Deus foi entregar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. E nós deveríamos pensar da mesma maneira. Se existe um motivo para a oração por parte de cada um de nós, servos de Deus, é pensar a respeito da salvação que vem pelo Senhor Jesus Cristo para aqueles que recebem a palavra do Evangelho, aqueles que recebem a mensagem de Deus. E nós deveríamos querer isso, ter esse desejo. Mas os nossos pensamentos são limitados. E muitas vezes pensamos somente a respeito da nossa situação. Eu não estou dizendo que nós não devemos pedir a respeito da nossa situação. Isso foi o que fez Jeremias. Se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver que aquele homem, por causa das profecias que ele pregou diante de Israel, ele foi jogado dentro de uma masmorra úmida, um poço, e ele ficou dias e dias naquele poço, sofrendo imensamente no seu corpo, talvez algo que você e eu nunca experimentamos na nossa vida. Eu não estou querendo diminuir os seus sofrimentos. Os nossos sofrimentos são diferentes. Alguns sofrem por causa de um filho que ainda não é um servo de Deus. Alguns sofrem por causa de um filho que mexe com drogas. Outros sofrem por causa de uma doença no seu corpo. Outros sofrem por causa de um casamento. Outros sofrem porque não se casaram. E sofrem intensamente. E Deus, ele compadece dos nossos sofrimentos, das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus, ele gostaria que nós não fôssemos limitados aos nossos próprios pensamentos, olhássemos para a sua palavra, porque a nossa limitação em pedir a Deus, ela traz muitos, mas muitos problemas para a igreja de Deus e, às vezes, fraqueza. Dizem, por exemplo, que um homem, lá na Inglaterra, Hugh Latimer, ele era da época da Reforma, já estava bastante idoso, fraco, e ele foi preso. E pouco antes dele ser lançado na fogueira por causa da sua fé, ele dizia em clamor e oração diante daqueles que iriam martirizá-lo, ele dizia assim: ó Deus, dê de volta o evangelho para
pobre Inglaterra. Dizem que John Knox, ele falava: ó Deus, ilumine a Escócia com a luz do teu evangelho. E a gente pensa a respeito desses homens e pensa a respeito da nossa oração nos nossos dias. Será que nós estamos clamando, pelo menos assim, ó Deus, ilumina os membros da minha família com a luz do teu evangelho? Ou então, ó Deus, faz com que o teu evangelho, o verdadeiro evangelho, chegue a esta pobre cidade do Gama, ou seja, lá de onde você vive. Esse deveria ser o clamor mais constante na boca de cada um de nós que somos filhos de Deus. Então, existem falhas nas orações dos homens que foram considerados na palavra de Deus como grandes homens de Deus. E existem falhas nas orações de cada um de nós, e nós precisamos que o Espírito Santo traduza diante de Deus as nossas palavras em gemidos inexprimíveis na sua presença. Algumas outras falhas que nós podemos ver nas nossas orações é que muitas vezes nós oramos e nós pensamos a respeito da nossa igreja, a respeito do nosso trabalho, a respeito do nosso crédito, quando nós deveríamos pensar a respeito da igreja de Deus, do trabalho de Deus e da glória de Deus. Isso seria uma coisa extremamente benéfica para cada um de nós, pensarmos a respeito daquilo que o Evangelho pode fazer para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Quando nós pensamos a respeito disso, quando nós pensamos a respeito da nossa oração e a respeito daquilo que a palavra de Deus diz da nossa oração, o que a palavra de Deus quer falar para nós é que nós deveríamos ter confiança para chegar diante do trono da graça. Não importa se você é um analfabeto ou um semi-analfabeto, ou se você é um doutor. A palavra de Deus mostra que as nossas expressões, as expressões da nossa boca, elas são limitadas. E quem faz essa tradução é o Espírito Santo. Então, o mais humilde dos servos de Deus pode chegar com confiança diante do trono da graça e apresentar a sua oração. O mais eloquente dos servos de Deus, ele também pode chegar diante do trono da graça, mas não confiado em sua eloquência, porque o trono da graça ele não foi aberto a nós pelos nossos méritos, mas foi aberto pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Então existe uma igualdade entre os servos de Deus. Existe uma igualdade dentro do rebanho. Não importa se você é uma ovelha pequenininha, não importa se você é uma ovelha fraquinha ou se você é uma ovelha robusta, forte. Você faz parte do rebanho. E como parte do rebanho, você pode chegar diante do seu pastor e apresentar as suas necessidades. E ele tem o maior carinho de pegar aquelas mais fraquinhas, de pegar aquelas mais pequenininhas e ajudar em tudo aquilo que ela precisa. Isso é algo que traz conforto para nós. Às vezes, nós nos ajoelhamos em nossas casas e oramos a Deus. E nós pensamos, parece que Deus está tão distante, eu estou orando, mas eu não consigo sentir essa proximidade de Deus. Talvez isso tenha acontecido com você em um momento ou outro da sua vida. Talvez um anseio dentro do seu coração para ter aquela intimidade, aquela proximidade com Deus. E parece que existe uma distância entre você e Deus. E você está querendo aquela intimidade que João tinha. João, ele recostava a sua cabeça nos ombros do Senhor Jesus. Mas é isso que Deus oferece para você e para mim. Ele oferece
essa intimidade da mais próxima que existe. Assim como João podia recostar a sua cabeça aos ombros do Senhor Jesus e falar com o Senhor Jesus, apresentar questionamentos, necessidades, louvor, adoração, você e eu também podemos apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Podemos ter intimidade com Deus. Eu queria muito, sempre, sentir diante de Deus que aquilo que eu falei com Deus ultrapassou o teto da minha casa, perfurou as nuvens e chegou diante do trono de Deus. Que eu cheguei diante do trono de Deus. Que eu cheguei ao trono da graça. E o que Deus fala para nós em sua palavra é exatamente isso. Se você não consegue falar palavras bonitas, você pode expressar um sussurro. Você pode suspirar diante de Deus. E Deus te ouve, porque Ele sabe da angústia do teu coração. Talvez alguns que estão nos ouvindo nesta manhã pensem, eu não consigo orar. Mas eu digo para você que é mentira. Não dá para você dizer que não consegue orar, porque Deus ouve até uma angústia do seu coração. Se fosse necessário para orar, gastar 10, 15 minutos, talvez eu concordaria com você. Se você precisasse falar palavras bonitas, talvez eu concordaria com você. Mas tudo que você precisa dizer é: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Foi o que aquele publicano fez. Ele não tinha palavras bonitas. Ele não conseguia falar igual aquele fariseu. Mas ele chegou diante de Deus e ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. E se você que está nos ouvindo esta manhã, se você ainda não tem esta salvação em Cristo Jesus, o que você pode fazer diante de Deus? Se você sente o peso do seu pecado, o peso do pecado na sua vida, você pode dizer a Deus: Senhor, salva-me. Eu não aguento mais o peso do meu pecado. Eu não quero viver mais uma semana sob o peso do meu pecado, com a espada do teu juízo sobre a minha cabeça. Tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. São palavras simples. Qualquer pessoa pode dizer isso. E Deus tem prazer de ouvir esse tipo de oração de toda pessoa que chega diante dele. Se você ainda não tem esta salvação em Cristo Jesus, saiba que os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o seu clamor e te dar esta preciosa salvação que nós podemos achar unicamente na pessoa do nosso Senhor Jesus. Amém.